E aquilo que mais me marcou, o que mais me doeu, foi que eu estava com meu marido, como meu acompanhante todo o processo. E naquele momento que eu mais precisava dele, me foi impedido esse direito. Não foi uma sugestão, né? Foi meio, agora nós faremos isso. Tá doendo muito, tá doendo muito. Ela, eu tenho que fazer. Se você não deixar eu fazer, eu não vou te dar o resultado do exame. A primeira ideia que eu tinha de gestante e do momento do parto em si era a morte. Não me remetia à vida de ninguém, nem do gestante, nem da criança. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto bastante sério, que é a violência obstétrica. Tem muita gente que não tem ideia do que isso seja, tem gente que viveu situações de violência e não sabe que viveu, e tem algumas pessoas que reconhecem que viveram essas situações e isso as marca para toda a vida. É uma questão bastante séria e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o que é essa violência obstétrica, para ajudar as pessoas a identificarem e a se protegerem dessas situações. Violência obstétrica é tudo que é feito contra a vontade da mulher. Essa mulher, ela é uma mulher, seja, como você falou, no caso de um aborto, uma gestante, um parto, o puerpério, tudo que envolve a mulher, essa maternidade. Bom, o que caracteriza a violência obstétrica é, primeiro, toda forma de constrangimento físico, moral, psíquico, que a mulher venha a ter em decorrência do pré-natal, como no decorrer do parto e até mesmo no estado puerperal. A violência obstétrica é um termo que é bastante polêmico, porque algumas grandes entidades, inclusive, ignoram o termo, mas no dia a dia, na realidade de assistência obstétrica, a gente visualiza e acompanha, infelizmente, acontecendo essas situações de forma rotineira. Isso é uma realidade na assistência ao parto nos hospitais brasileiros, infelizmente. Então a gente precisa saber o que é violência para a gente saber como se proteger dela. A violência obstétrica, ela é qualquer ação que vai produzir maus tratos contra essa mulher, que vai produzir abuso da medicalização, intervenções desnecessárias, que vai produzir a patologização de processos que são naturais e que são fisiológicos. Desde que você seja uma gestante de baixo risco, que você não tenha nenhum problema de saúde anterior ou que não desenvolva nenhum problema de saúde ao longo da sua gestação, a gente espera que gestação e parto sejam processos naturais, sejam processos fisiológicos e não processos de doença ou processos patológicos. Então, considerar uma gestação saudável como uma patologia, por exemplo, pode ser uma violência, considerada uma violência obstétrica. E todas essas ações que são consideradas violências obstétricas, elas, no geral, retiram da mulher a autonomia que ela deve ter ao longo de todo o processo. Porque gestar, parir, é um processo que é muito nosso, é muito da mulher. A gente deve ser protagonista desse processo de parto e nascimento. Quando qualquer tipo de ação retira essa autonomia da gente, a gente pode considerar que isso é uma violência obstétrica. E é muito importante a gente reforçar que todas as mulheres têm direito a ter uma assistência obstétrica digna, uma assistência obstétrica respeitosa, uma assistência ao parto e nascimento livre de violências. Coisas que podem ajudar nesse sentido são uma boa comunicação com toda a equipe que está atendendo vocês durante o pré-natal e durante o parto e o nascimento dos bebês. A gente ter o suporte emocional, o apoio afetivo e a presença do acompanhante nesse sentido é muito importante também.
Nesse cruzamento entre o termo violência obstétrica versus grandes entidades, o que precisa ser idealizado é o bem-estar da mulher. E aquilo que mais me marcou, o que mais me doeu, foi que eu estava com meu marido como meu acompanhante todo o processo. E naquele momento que eu mais precisava dele, me foi impedido esse direito. E naquele momento eu estava me sentindo tão vulnerável que, embora eu tivesse informação, embora eu soubesse que era um direito meu, eu não contestei. Eu só chorava e falava, por quê? Não é justo. As evidências mostram isso, né? A mulher ter um acompanhante, uma pessoa de sua confiança, melhora todo o processo. Não só em níveis de satisfação, mas até em níveis de segurança e bons desfechos em saúde, né? O trabalho de parto evolui melhor, tudo melhora quando a mulher está se sentindo respeitada e tem pessoas de sua confiança acompanhando o processo, né? Da contração que estava indo e voltando e estava um pouco dolorida. Era só isso. Mas a médica achou por bem que aí saiu lá o exame, como eu não sabia identificar porque saiu do meu lado, e dependendo assim dá pra gente ver, mas eu não consegui ver. Aí a enfermeira pegou e levou pra médica numa sala ao lado. Eu perguntei pra ela, tá tudo bem? Ela não quis me responder, ela só falou que ela só iria me responder se depois do exame total. Eu falei, mas qual exame você vai fazer? Né? Ela, não precisa fazer toque. Eu fiz uma cara assim, né, porque no início eu já tinha feito 1 ou 2, não foi legal, mas não foi tão, né? Deixei ela fazer. Aí eu falei pra ela, tava doendo. Ela, é normal, você tem que deixar. Aí eu peguei, continuei, a primeira tentativa. Aí eu peguei, já quase chorando, eu falei, olha, tá doendo muito, tá doendo muito. Ela, eu tenho que fazer, se você não deixar eu fazer, eu não vou te dar o resultado do exame. Eu falei, olha, eu não estou ganhando neném. Ela, não, preciso saber se você tá ganhando pra eu poder liberar você. E aí ela falou pra mim, quando ela me tocou, me expôs na frente da outra paciente, inclusive, foi um exame muito doloroso, ela me machucou, rompeu a minha bolsa artificialmente, eu tava com 4 centímetros de dilatação e ela rompeu e ainda colocou um outro comprimido para indução do trabalho de parto. E aí ela falou pra mim, falou pra funcionária, nem se dirigiu a mim, né? Em nenhum momento se apresentou como médica nem nada, nem falou quem ela era. Ela só virou pra auxiliar e falou, ah não, quer saber? Prepara pra cesárea porque eu quero resolver isso agora. Não foi uma sugestão, né? Foi meio, agora nós faremos isso. E aí eu simplesmente, de uma forma automática, levantei, deitei e permiti que fosse feito o exame. E na hora eu falei, mas eu não quero cesárea. E aí ela, pode colocar que deu falha de indução, mas não falou comigo em nenhum momento. E naquele momento eu me senti um lixo, eu me senti um nada, porque eu não estava ali, era como se eu fosse invisível. Elas estavam conversando entre elas, falando a meu respeito, e em nenhum momento me questionaram, em nenhum momento me colocaram naquele processo de decisão. Eu fui totalmente alienada de todo o processo. E aí eu e ela sabia que não era necessário esse exame de toque, porém como era um profissional, um médico falando, você vai ter que fazer, a gente falou, o que vai ter que fazer aqui então? E a gente achou que teria que ser feito, e aí ela fez. Não, eu sabia que não precisava ser feito, mas eu não tive reação. A gente sabia que não precisava desse procedimento, mas a gente não teve reação, porque era um médico falando, né? Uma autoridade falando. E a gente deixou eles fazerem isso. E na hora, assim, né? Dói fisicamente, mas eu acho que a dor maior é depois, né? Depois que eu saí do consultório, da sala, eu fiquei ainda sentindo como se, de tempo em tempo, como se eu estivesse passando por aquele procedimento de novo. Então, assim, é difícil a gente medir mesmo, mensurar todos os impactos possíveis emocionalmente falando da violência, né? Isso impacta a autoestima, impacta
a vida sexual das mulheres, Sim, física e sexual, emocionalmente, né? Por conta, por exemplo, das episiotomias, mas não só essa sensação que você comentou da mulher que sentia seu corpo público, né? Existem trabalhos que abordam essa analogia, né, da violência no parto com relações abusivas, como o estupro, né, essa violação do corpo, ultrapassar o limite do corpo, da autonomia, da integridade física e emocional da mulher, né? A primeira ideia que eu tinha de gestante e do momento do parto em si era a morte, não me remetia à vida de ninguém, nem da gestante, nem da criança. E muito disso poderia ser evitado no pré-natal, né? Num pré-natal de qualidade, com uma mulher informada, porque a mulher ela vai buscar o serviço de saúde. Se ela tá com uma contração, ela não sabe se é ritmada, ela não foi informada, a maioria delas, né? Sim. Se o pré-natal não for de qualidade, essa mulher não vai saber. Eu tô realmente em trabalho de parto? Tá na hora do meu bebê nascer? Sim. Tudo bem eu esperar um pouquinho mais? Não, ela vai procurar o serviço. Sim, óbvio, ela tá sim. preocupada, né? Então, se ela for informada de que, olha, existe um tempo para as contrações serem efetivas, né? Dá para esperar. Então, o pré-natal é super importante nesse processo. Era muito frio, né? Eu entrava, às vezes nem sabia o meu nome, toda vez que eu entrava, você é a fulana, nem podia só olhar no prontuário, mas enfim. Era muito frio, eu era apenas um número de prontuário, eu acho, lá. E que para ela é muito importante, para os profissionais é mais uma na rotina, para aquela mulher é uma vivência de muita intensidade. Nós temos na Constituição Federal o artigo 196. O artigo 196, ele regula o direito à saúde, o acesso à saúde a todos, a universalidade da saúde. E é claro que esse acesso à saúde diz respeito também à mulher. As políticas públicas relativas à mulher, à saúde da mulher. É claro que quando falamos na questão do artigo 196 e da universalidade da saúde, falamos também nos meios protetivos, de preventivos em relação à saúde da mulher. O parto é pleno, é vida, é choro, é alegria, é o conjunto de emoções. O parto é a liberdade da escolha da mulher. Como que a gente pode evitar isso? Propor um pré-natal de qualidade. Para que essa mulher seja informada do momento em que ela vai buscar o hospital, de não permitir que intervenções desnecessárias aconteçam. A lei do acompanhante precisa ser respeitada. Essa lei ela está em vigor desde 2005. A gente está em 2019 e tem hospitais que não aceitam o acompanhante junto. Mas o que o acompanhante vai fazer? Com certeza ele vai inibir esse tipo de atitude, de corte no períneo, de mandar fazer força quando não precisa, ficar aumentando o sono desenfreadamente, porque o acompanhante ele pergunta, né? A gente sabe, viu, doutora, por que tá fazendo isso daqui? Mas tá na hora dela fazer força, mas tá tudo bem, né? E tem estudos científicos que comprovam que a presença do acompanhante ou a presença da doula, né, que é uma profissional treinada para acompanhar a mulher nesse processo, é benéfico. Diminui a violência obstétrica, né? Então, a violência obstétrica, na verdade, é até difícil de definir, porque a mulher que sofre a violência obstétrica, ela pode ter ouvido uma palavra e o profissional falou falou sem pensar, mas se ela se sentiu acuada ou insegura nesse momento, né? Com certeza já vai configurar um ato de violência obstétrica, né? Então as mulheres precisam ser mais ouvidas, precisam ter um empoderamento, né? O acompanhante também participar de todo esse processo dos grupos, né? Para que ações desfavoráveis aconteçam. E aí sim a gente vai ter mulheres que vão sair e vão voltar. Tive uma experiência de parto respeitosa, fui respeitada durante todo o processo, eu consegui passar por esse processo sem intervenção desnecessária, sem achar que o meu corpo não funciona, porque o profissional precisou intervir desnecessariamente, né?